Já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar, não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram pro si. Você pode levantar as suas mãos o mais alto possível e cantar essa verdade. Tua destra me sustenta. E tu és, Deus, a minha provisão. Tu és a minha provisão. E em tua sombra eu descanso. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir a tua voz, Senhor. Só para ouvir. Então fale para ele, fale. Então fala, Deus, está aberto. Preciso muito ouvir tua voz. Vem me ajudar, Deus. Vem me ajudar. Sobrenatural, e nada me será impossível, e nada me será impossível. Levante a sua mão para Ele. Deus, nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Nós somos dependentes da Tua palavra. É ela, Deus, que nos sustenta de pé. E uma única palavra liberada dos céus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, tudo se transforma, Pai. Peça a Deus essa palavra nessa noite. Diga a Ele: Deus, eu preciso. Deus, eu careço de uma luz, de uma direção para a minha vida. Pai, fala comigo, Senhor. Dirige os meus passos. Mostra-me, ó Deus, o caminho. Abra portas, Deus. Enquanto nós oramos aqui agora, enquanto nós clamamos a Tua presença, o Senhor opera no nosso lar, o Senhor age na nossa casa, o Senhor toca corações, meu Pai, de parentes, de familiares que precisam ainda ser tocados, alcançados, transformados pelo Teu poder. Oh Deus, nós carecemos de Ti. Diga isso para Ele. Diga: eu preciso de Ti, eu careço de ajuda, de direção, de suporte. Ah Deus, nós queremos fazer desta canção nesta noite a nossa oração, a nossa petição. Vem nos alcançar, vem nos ajudar, vem nos socorrer, ó Criador dos céus e da terra. Nos colocamos debaixo das Tuas mãos, Pai. Você pode levantar as suas mãos bem alto para Ele pedir novamente. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a Tua voz. Preciso muito ouvir a Tua voz. Peça ajuda a Deus. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. O sobrenatural acontecer. Nada me será impossível. Vamos aplaudir o nosso Rei Jesus. Oh, aleluia! É de uma palavra que nós precisamos. Nós carecemos da Tua palavra, da Tua ajuda. Diga glória a Deus. Amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Pessoal que está nos assistindo em casa também, boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que já é de casa, sempre está aqui conosco.
E você que está chegando, quem sabe nos visitando hoje pela primeira vez, eu quero que você se sinta em casa. A casa não é minha, mas é do nosso Pai. Então nós temos toda a liberdade na casa do Pai. Eu desejo sinceramente que essa canção se cumpra hoje na sua vida e que Deus fale com você. Só que há um detalhe que eu preciso dividir com você. E, inclusive diz respeito até a isso que temos orado. A gente sempre ora, eu sempre tenho, também peço a Deus esse cuidado, essa cautela, dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor fale com você. Você quer que Deus fale com você? Eu também quero muito que Deus fale comigo. Abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, só para eu começar lendo aqui esse texto, e a gente vai pedir uma direção a partir desse texto de Tiago, capítulo 1. Tiago está bem no finalzinho da Bíblia. Aí no fundo, está dando para ouvir, pessoal? Está chegando o som legal? Beleza, glória a Deus. Tiago está bem no finalzinho da Bíblia, de maneira que é possível que fique mais fácil você encontrar o Tiago se você vir de trás para frente. O último livro da Bíblia é o Gênesis, né? Não é isso, irmão? O último livro, qual que é mesmo o último livro da Bíblia? Apocalipse. Aí antes de Apocalipse você encontra Judas. Antes de Judas, as cartas de João. Antes das cartas de João, as cartas de Pedro. Antes das cartas de Pedro, Tiago. Achou? Então de trás para frente às vezes fica mais fácil. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. E aí o versículo que eu quero começar lendo aqui com vocês é um versículo, eu acho até que decorado já, conhecido de algumas pessoas. É o 19. E o 19 diz assim, quem encontrou aí, diga amém. Eu vou ler aqui segundo a minha tradução, talvez uma ou outra palavra soe diferente, mas são sinônimos, quer dizer a mesma coisa, não vai fugir do essencial. Na minha Bíblia está assim: sabeis isto, meus amados irmãos. O que a gente precisa saber? Todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aí o 20 ainda completa dizendo: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Feche os olhos então, sentado novamente, por favor, e diga: Senhor Deus, eu preciso, como venho cantando, ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero ouvir de homens, de igreja, de religião. Isso não vai resolver o meu problema. Eu preciso da tua voz, da tua palavra. Fala comigo, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. O que nós vamos pedir, estamos pedindo aqui nessa noite, é uma palavra dada por Deus. Quando Deus fala, tudo muda, pessoal. Uma palavra de Deus pode mudar tudo. Você pode repetir isso comigo? Diga: uma palavra de Deus pode mudar tudo. Todos nós temos liberdade. Agora eu vou pedir para você ficar bem ligado, para você não me entender mal, por favor, porque eu quero aqui é o seu bem. Deus sabe que eu vou te falar aqui em nome de Jesus o que Deus colocar no coração para falar, compromisso que eu tenho com Deus. E quero realmente que você saia daqui muito abençoado. E é muito importante que a gente ore, toda reunião, praticamente eu tenho esse cuidado de pedir a Deus uma palavra. Nós oramos antes de pregar: Deus, fala conosco. Nós fizemos isso agora. E eu creio que tem muita gente que já tem esse hábito em casa, o que é muito bom. Você está vindo para a igreja, saindo de casa, você já orar: Deus, eu nem sei quem vai estar lá, seja o William, o José, o Joaquim, usa o pregador para falar comigo, para que o meu coração seja alcançado. Eu preciso ouvir a tua voz, até porque eu não quero ouvir do William, eu não quero ouvir do José, eu quero ouvir do Senhor. Eu preciso muito do Senhor. E eu, com todo temor, eu também tenho essa preocupação, porque eu não posso chegar aqui e abrir qualquer coisa. Aí, gente, Deus falou. Se Deus não falou, estava até conversando hoje com o pastor Fábio, estou até guardando isso no meu coração,
é uma palavra que ele dividiu comigo lendo um texto ali que é muito poderosa. E é quando a pessoa fala uma coisa que Deus não mandou falar. Meu Deus do céu. Ora, sabia que acontece? Eu não sei se você já leu isso na Bíblia, está lá em Deuteronômio. O que acontecia quando um profeta dizia algo e aquele algo não acontecia, ele era morto. Já imaginou se a moda pega? Porque o que tem de gente que gosta de falar assim, tem gente que até faz uma mudança na voz, né? Assim diz o Senhor. Aí você olha assim, agora é Deus. E às vezes não é nada de Deus. Quando é de Deus tem que ser dito. Mas quando não é de Deus, meu irmão, você corre um risco em falar uma coisa que Deus não mandou falar. E esse temor no coração, irmão, a gente tem que ter. Eu não posso chegar aqui e te dar qualquer coisa. Eu tenho um recado que é de Deus para você. Diga graças a Deus. Agora, olhando para mim, é fácil para a gente, relativamente fácil, nós orarmos a Deus dizendo, Deus fala comigo, Deus me dá uma palavra, e nós temos toda a liberdade de chegarmos diante de Deus e pedirmos uma palavra, uma direção, questionarmos a Deus. Você pode indagar a Deus, por que disso, por que daquilo, você tem essa liberdade. Mas o que me preocupa não é essa questão, será que eu posso perguntar? Você pode perguntar o que você quiser, mas há um ditado aí fora, por favor, não é bíblico, é um ditado aí fora, que diz assim, que quem fala o que quer, você conhece? Deixa eu melhorar o ditado, tá? Vamos melhorar, para você entender direito. Quem fala o que quer, pode ouvir o que não quer. Então você pode fazer qualquer pergunta para Deus, desde que você esteja disposto a ouvir a resposta. Há em você disposição para ouvir a resposta? Porque você chegar diante de Deus, fala Deus, meu coração, bonita música, né, pessoal? Eu queria até cantar, para cantar essa música, meu coração está aberto, fala Deus, puxa, que música linda, preciso ouvir tua voz. Só que é duro quando você chega diante de Deus sem estar preparado para a resposta. Eu acho que às vezes Deus até não responde para poupar a gente, porque a resposta pode te contrariar, e longe de Deus ser falso com você. E eu não sei se você pensa assim, mas eu penso, eu não quero que Deus minta para mim. Você quer que Deus minta para você? Então, se você tem disposição para chegar diante de Deus e questionar alguma coisa, indagar alguma coisa, Deus por quê, Deus isso, Deus aquilo, tenha também disposição para ouvir. É o que diz o texto. O que está escrito? Portanto, meus amados irmãos, perceba que essa não é uma palavra para um mundano, um endemoniado, um perturbado, uma pessoa perdida. Essa é uma palavra para nós. Quem é de Jesus aqui? Diga a glória a Deus. Aí, ó, meus amados irmãos, é para gente. Quem é irmão aqui? Diga amém. Aí, glória a Deus, está cheio de irmão hoje aqui. E ele diz assim, a minha tradução até começa dizendo assim, ó, sabeis isto. Tem Bíblia que começa assim, eu tenho que saber. O que eu tenho que saber? Que todo o homem, todo ser humano, toda pessoa, precisa estar pronta, ser pronta, no sentido de disposta a ouvir. É interessante como em regra, estou falando a regra, pelo amor de Deus, toda regra tem a sua exceção, mas em regra nós gostamos mais de falar. Eu lembro que eu li esse texto, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma irmã com quem eu conversei há vários anos atrás, eu nunca mais vi, nunca mais a vi na igreja, mas eu lembro de uma irmã que há vários anos atrás eu conversei com ela, e eu acho que, eu cheguei de comentar isso aqui, mas foi assim, um dos atendimentos que eu dei, mais hilários, engraçados, porque foi mais ou menos assim, fica olhando aqui para mim, eu terminei uma reunião de quarta-feira à tarde,
Aí fui aqui, aí tinha a irmãzinha entrou e disse assim: pastor, eu marquei, queria falar contigo. Eu falei assim: amém, pode falar, minha irmã. Eu sentei, eu falei assim: então, pastor, eu vim aqui porque eu preciso muito de uma direção, eu preciso ouvir uma direção, eu preciso de uma palavra, porque eu estou enfrentando isso. Mas a palavra de Deus diz aquilo. Sabe aquela pessoa que ela questiona e ela responde? Você conhece alguém assim, não? Ela ia fazendo perguntas e ela ia respondendo as perguntas, e ela ia falando. Aí na hora que eu tentava assim, ela, não, e interessante que não dava deixa para mim, eu não conseguia entrar. E o mais engraçado é que depois de uns 15 minutos, ela já foi ficando de pé e disse assim: olha, pastor, foi muito bom conversar com você. Para mim foi muito bom, eu estou indo para casa, porque olha que bênção. Eu falei assim: amém. Vai com Deus. Que Deus te abençoe. Eu acho que ela queria desabafar. Não, eu entendo que tem gente que quer desabafar. Pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando. Eu quero que você entenda a mensagem de hoje. Nós precisamos ter disposição para ouvir. Às vezes a gente tem, estou falando a gente, pastor, nós pastores, às vezes a gente tem tanta dificuldade de dar uma palavra para a pessoa, que a gente aproveita a oração para dar a palavra. A pessoa fala, não deixa a gente falar. Então, peraí, fica de pé, vamos fazer a oração. Deus, a tua palavra diz, lá no livro tal, que se a gente fizer assim, dá certo. Tem gente que ainda deixa, durante a oração, a gente dá a palavra. Tem gente que nem na oração deixa. Amém, 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 aleluia, amém, amém. Isso não dá. Precisa aprender a parar e ouvir. Eu lembro do milagre que Jesus fez lá em Lucas 5, que é a da pesca maravilhosa, que quando Jesus entrou no barquinho do Pedro, que o Pedro tinha passado a noite toda lançando a rede, não tinha apanhado nada. Aí na hora que Jesus entrou no barco do Pedro, ele pediu que afastasse um pouquinho o barco. Jesus deu uma palavra. Aí vem uma frase importantíssima, que é pouco falada. A Bíblia diz assim: e quando acabou de falar, virou para o Pedro e disse: agora vamos tentar de novo. Peraí, quando que isso aconteceu? Quando ele acabou de falar. Tem gente que é muito apressado, irmão. Jesus não acabou de falar, a direção ainda não está completa, e ele já quer, já está com a rede na mão, o anzol, já entendi. Eu conheço muita gente assim. Você começa a dar uma instrução, olha, você vai fazer isso, não, já sei, faz tudo errado, porque não espera a direção vir completa. A mesma disposição que a gente tem para pedir a Deus uma palavra, para orar ou cantar, fala comigo, Deus, eu preciso de uma palavra, nós precisamos ter para receber essa palavra, porque nem sempre Deus fala aquilo que nós gostamos de ouvir, mas Ele sempre fala o que precisamos ouvir. Você percebe a diferença? Há uma enorme, uma gritante diferença entre o que queremos ouvir, gostamos de ouvir, e o que precisamos ouvir. Às vezes a gente precisa ouvir um não, só que não é ruim ouvir. Você gosta de ouvir não? Nem eu. Mas às vezes precisamos de um não, de um basta, de um chega, de eu não quero isso para você. E às vezes somos contrariados por uma palavra na igreja. É uma mensagem, você ora antes da palavra, Deus fala comigo, usa o pastor, aí lá vem um pastor, e começa sobre um assunto que começa a te incomodar naquele culto, você, puxa, mas de novo esse assunto, não, por que está incomodando? Será que não é uma palavra que está contrariando? Será que não? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder, ela é viva, e ela denuncia as nossas faltas, ela é luz. Sabe o que acontece quando a gente joga luz em todos os cômodos da nossa vida? A gente enxerga sujeira, a gente enxerga bagunça. Quando está tudo apagadinho assim, você diz, que legal, acendeu tudo, tá sujo, está manchado, olha só isso aqui, olha só que tudo fica muito claro.
E a palavra de Deus, ela é luz. Quando acesa no nosso coração, a gente começa a olhar e diz assim: meu Deus do céu, como tem coisa que precisa ser arrumada em mim, como tem coisa que precisa ser mudada em mim. Abra lá em Atos 16, só para te mostrar uma coisa. Estava orando hoje à tarde aqui na igreja, e o versículo que me veio ao coração é o versículo 29, Atos 16, 29, posso até ler aqui no telão com você. Esse aqui é um texto que eu não tinha nem separado para essa reunião. Atos 16, 29, escute, esse texto do capítulo 16, eu vou pedir permissão para você, para eu tirar ele do contexto, porque ele está num contexto, alguns de vocês vão lembrar, é aquela história que Paulo e Silas estão presos, perto da meia-noite eles começam a orar, cantar, de repente um terremoto acontece, as portas se abrem, o carcereiro pensou que todo mundo tinha fugido, tira a espada para se matar, aí o Paulo grita: calma, nós estamos todos aqui. Aí o carcereiro é que vai fazer isso. O que o carcereiro faz? Pedindo luz, olha para mim, é óbvio que ele pediu uma luz material, ele pediu para acender lá uma lamparina, para ele poder enxergar, estava tudo escuro, mas a Bíblia é um livro vivo, e nós precisamos entender a vida por detrás da letra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E eu sinceramente creio que todo mundo precisa aprender a pedir a Deus luz. Todo mundo tem que aprender, pedir luz. Pedir uma lâmpada de 110? Não. O salmista Davi escreveu no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando Deus fala, tudo fica claro o que eu tenho que fazer, o passo que eu tenho que dar, aonde é que eu tenho que pisar, a decisão que eu tenho que tomar. O que é pedir luz? É pedir uma palavra, uma direção a Deus, do que fazer. Sabe o que acontece com muita gente? Ele vem bem até aqui, ele pede a luz, ele pede a direção, ele ora na igreja: Deus fala comigo, ele canta, fala a Deus, e Deus fala, só que, pedindo luz, o que eu tenho que fazer depois? O que ele fez? Saltou dentro. Eu estou usando esse texto só para você entender, que tem muita gente que até pede luz, e a luz é dada, olha, faça assim, que vai funcionar, mas ao invés de ele saltar na direção dada, ele faz tudo errado. O que ele ouviu na igreja é tudo errado. O que ele aprendeu, ele ouve, ele escuta e diz: também não é bem assim. Agora quem é que consegue viver assim? Eu não consigo. A direção foi dada, pediu a luz acendeu, a palavra brilhou, e ele saltou fora da luz, fez totalmente diferente do que Deus orientou ele fazer. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Vou contar para você uma história rápida. Está lá em Jeremias. Vamos abrir lá? Deixar aberto por desencargo de consciência. Não dá para a gente ler toda a história. É Jeremias capítulo 42. Eu vou ler para você um ou outro versículo aqui. E depois, se isso despertar no seu coração aí interesse, curiosidade, você completa aí a tarefa em casa. Jeremias 42. Se você abre a Bíblia no meio, você provavelmente vai encontrar Salmos. Depois de Salmos vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. Jeremias 42. Eu vou ler aqui alguns versículos, por conta do tempo, e vou pedir a você, em nome de Jesus, que me dê aqui um pouquinho mais da sua atenção, e não dê nada, e não permita que nada tire a sua atenção, porque a história ela é muito comprida, eu tenho que resumir, então você não pode perder nada, amém, pessoal? Até porque a resposta de Deus pode estar para você aqui dentro do texto. O versículo 1 diz assim, eu vou ler e depois eu paro, eu vou explicando, vou resumindo. Então chegaram todos
todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, e por todo esse resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Aqui já dá para a gente ter uma boa ideia. O que está acontecendo? O povo de Deus, pelo menos deveria ser de Deus, vamos colocar assim, povo de Deus, eles vão até o profeta, procuram pelo Jeremias, que era o profeta, o homem de Deus da época, e eles falam assim para o Jeremias: Jeremias, homem de Deus, nós estamos precisando de uma palavra, e é o seguinte, nós queremos que você fale com Deus, e pergunte a Deus, e no Antigo Testamento era assim, qual é a direção que Ele tem para a gente, e nós queremos que o Senhor pergunte duas coisas para Deus, em nosso nome. Olha o 3, pergunte a Ele, nós queremos saber o caminho por onde havemos de andar, que mais? E aquilo que havemos de fazer, o que a gente tem que fazer. Eu quero saber o caminho que a gente tem que andar, qual é o caminho, qual é a direção dele para a minha vida, e o que é que eu tenho que fazer, talvez seja o seu pedido também. Qual é o caminho que o Senhor tem para mim, e o que eu tenho que fazer, qual é a direção? Pediram para o Jeremias orar a Deus, e trazer de Deus essa resposta, mas na verdade, para resumir a história aqui, a dúvida do povo de Deus era, se eles desciam ou não para o Egito. Eles queriam saber se eles tinham a bênção de Deus, a permissão de Deus, para irem para o Egito. E o profeta disse: não, tudo bem, vamos orar, vou falar com Deus, só que tem um detalhe, olha o que o profeta fala, o versículo de número 4 agora, e o Jeremias respondeu: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, e seja o que for que o Senhor responder, vou-lo declararei, não ocultarei nada. Vou falar com Deus, só que é o seguinte, vocês vão me prometer uma coisa, se vocês quiserem que eu vá falar com Deus, eu vou falar com Deus, vou perguntar para Ele, o que vocês têm que fazer, qual que é o caminho, se Ele deixa ou não, vocês irem para o Egito, mas vocês estão preparados para qualquer resposta? Essa era a pergunta de Jeremias. Vou falar com Deus, mas o que Deus me mandar falar para vocês, eu vou falar. Vocês topam? O povo, opa! Quer ver a reação do povo? Olha o 5. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela, a palavra, boa ou seja má. A voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, seja a palavra boa ou má. Eu estava pensando nesse texto hoje, eu tenho que te dizer uma coisa, não existe palavra má da parte de Deus. Isso aqui é uma maneira de falar, existe palavra dura, existe palavra branda, mas toda a palavra de Deus é boa, concorda comigo? Até a dura. Então quando a Bíblia diz a má e a boa, é a dura e a branda, aquela agradável, que tem palavra que é agradável, tem culto que você vem, meu irmão, só coisa boa, você vai vencer, vai dar certo, você está com tudo, você é mais que vencedor, você sai da igreja no fogo. E tem culto que você sai na igreja no fogo mesmo, que é, tua vara, teu cajado, você diz, meu Deus, quem contou para esse pastor?
Já participei de reuniões, dá vontade de você escorregando a poltrona e você se vê assim despido, você enxerga seus problemas, você enxerga tantas coisas que você precisa resolver, melhorar. Reuniões que são verdadeiras assim, para colocar a gente no trilho de novo. Mas por mais dura que seja a palavra, a vontade, a intenção de Deus é a melhor possível para você. Ele não quer que você se perca. E como um pai, que às vezes ele puxa a orelha. Mas toda a palavra é boa. Quem está entendendo, diga amém. O que eles combinaram aqui? O profeta disse, vou falar com Deus. Agora o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Pode ser assim? O povo diz, pode. Opa, seja Deus testemunha, seja a palavra boa ou não, seja a palavra agradável ou dura, tudo que você disser, profeta, que Deus mandar falar, pode falar, nós obedeceremos. É o mesmo que orar a Deus, né? Fala comigo. E tem que ter a disposição para ser pronto para ouvir. Todo homem tem que ser pronto, tem que ter disposição para ouvir. E ouvir, irmãos, é bom quando o que a gente está ouvindo é agradável, né? Mas algumas coisas são difíceis de ouvir, irmãos. Principalmente quando Deus começa a tratar com a gente sobre os nossos defeitos, as coisas que precisam ser mudadas em nós. Algumas coisas são difíceis de ouvir. E Deus precisa colocar no nosso caminho pessoas que tenham coragem, sabe? Pessoas que sejam usadas por Deus. Pessoas que não olhem para você e te dêem um conselho movido pela dó, pela pena, sabe? Ai, que dó de você, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não sei, Deus mandou falar isso, que vai dar tudo certo. Acho que vale mais a repreensão aberta, está escrito em Provérbios, do que o amor encoberto. Vale mais alguém que realmente diz, não, por amor, irmão, olha, está te faltando uma coisa, sabe aquele profeta de Ezequiel? Não estou dizendo que agora você vai sair daí apontando o dedo para todo mundo, mas eu estou dizendo que nós precisamos ser usados por Deus, e precisamos pedir a Deus, que coloque na nossa vida, no nosso caminho, pessoas que sejam instrumentos na mão de Deus. Afinal, nós pedimos tanto para Deus falar conosco, mas nós só queremos ouvir aquilo que agrada. Bom, eles oraram, pediram para o profeta foi falar com Deus. Passou um tempo, dias, irmãos, orando, jejuando, se consagrando, pedindo a Deus uma palavra para dar para o povo, pedindo a Deus uma resposta, se era sim ou se era não, se eles podiam ou não irem para o Egito. Depois de um tempo, Deus falou. Você quer ver a resposta? Pula lá para o versículo 19, eu estou dando assim bem resumido, né? Depois você pode ler com calma. O versículo 19 diz assim, a resposta resumida: falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá. Qual a resposta? Não entreis no Egito. Pronto, essa é a resposta bem resumida. É para saber se a gente vai ou não para o Egito, qual que é o nosso caminho, o que a gente tem que fazer. Bom, então eu fui falar com Deus, e Deus disse que vocês têm que fazer isso, vocês não podem ir para o Egito, vocês não podem descer para o Egito, porque esse não é o caminho de Deus para vocês. E deu o recado. Irmãos, olhem aqui para mim. Irmãos, na hora que o profeta falou para eles, eu fico imaginando essa cena, tem algumas cenas que eu gostaria de ver no céu, e essa é uma delas. Eu fico imaginando o povo está se esperando, ó, como vocês assim, ó. Diga amém. Aí eu vou fazer o Jeremias. Aí eu chego e digo assim, gente, falei com Deus, e Deus me deu uma palavra para dar para vocês. É interessante que quando a gente fala assim, as pessoas a princípio ficam animadas. O quê? Deus tem uma palavra para mim? Tem. Deus, uma palavra para mim? É, Deus tem. Aí a gente, quando é uma palavra de Deus, a gente logo pensa só em coisas agradáveis, né? A gente tem dificuldade de acreditar que o não também vem de Deus. Mas se é uma palavra que Deus tem para mim, então amém. Qual é a palavra? Aí o Jeremias disse, Deus disse que vocês não podem ir para o Egito. Ah, uma turma manifestou. Olha aqui o capítulo 43, ó.
Pula para o 43, o versículo 1. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor teu Deus, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, o que eles falaram para o profeta? Tu dizes mentiroso, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para lá peregrinar. Deus não mandou você falar isso. Já imaginou, irmãos? Eu estar pregando aqui, aí eu estou, meu Deus, que coisa horrível isso. Aí no meio da mensagem eu digo assim, irmãos, porque Deus, a palavra de Deus, está dizendo que você tem que perdoar. Sei lá, um exemplo, estou criando aqui agora. Aí alguém fica de pé e diz assim, Deus não te mandou falar isso não. Esse negócio de perdoar, não tem que perdoar não. Eu já vou olhar e dizer assim, essa máscara serviu certinho para essa pessoa. E tem palavra, meu irmão, que irrita a gente. Você sabe por quê? É a palavra que a gente vai precisando para ser curado, para ser liberto, para ser tratado. Tem palavra que mexe com a estrutura da gente, irmão. Na hora que o povo, o profeta disse assim, ó, Deus diz não, o povo, que? Mentiroso! Mas peraí, eles não haviam dito que qualquer palavra seja boa ou má, eles obedeceriam? Olhem aqui para mim, eles foram pedir uma direção para Deus, mas eles já tinham tomado uma decisão no coração. Isso é o problema de muita gente. E eu vou até te fazer um pedido, irmãos, em nome de Jesus, como pastor. Nunca me peça um conselho se você já decidiu o que fazer. Nunca pergunte a Deus, Deus, qual é a direção? Se você já escolheu a direção. Pastor, eu sou casado, mas eu estou numa luta, pastor. E eu não sei, porque no meu caso, né, eu acho até que eu posso separar. O que o senhor acha? Mas se você se importa com a minha opinião, não digo nem a minha, né? A de Deus. Bom, vamos lutar pelo seu casamento. Não, mas eu já ouvi de pessoas isso, já que eu estou te falando. Não, mas Deus não quer que eu seja feliz também? Deus também não quer que eu seja feliz, que eu seja realizado? Se você já tinha uma decisão tomada, por que você veio me consultar? Se você já tem uma decisão tomada no seu coração, que adianta você levantar a mão, fala Deus, eu vou falar o que para você, criatura? Meu coração está aberto, não está. Deus, eu vou para a direita ou para a esquerda? Eu só aceito se for para a direita. Você já ouviu essa história? Do homem que estava cavalgando e diante de uma bifurcação ele orou dizendo, Deus, eu vou aqui, Deus, soltar as rédeas e o Senhor é quem vai me guiar. Fala, Senhor, e puxando para o lado direito. Assim tem muita gente que ora. Aí você tem que checar, fazer um exame para ver se você também não está direcionando os seus pedidos. Será que estamos prontos para ouvir a resposta? Será que quando oramos, Deus fala, me responde, me mostra? Será que queremos saber de verdade? Será que queremos ver de verdade? Será que queremos ouvir de verdade? Será que há em nós disposição para ouvir? A gente gosta de falar, mas hoje nós estamos aprendendo, todo homem esteja pronto para ouvir. Não adianta orar a Deus, Deus fala comigo, se não há no nosso coração disposição para ouvir o que Ele tem a falar. Você pode perguntar o que você quiser. Você quer colocar Deus, porque o Senhor tem que me dizer? Tudo bem, você fala o que você quiser, mas lembra do ditado, quem fala o que quer, pode ouvir o que não quer. Pode vir uma palavra que você não está esperando. Mas saiba
que ainda que a palavra seja dura, ainda que venha um não, Deus está te protegendo, Deus está te livrando, Deus está cuidando de você, mas tem que ter disposição. Deus, eu me coloco diante de Ti, se é o Senhor que reina, se é o Senhor que manda, se é o Senhor que fala, pode falar, e venha a palavra que vier. Eu sei que toda a palavra é boa, nós entendemos isso, mas seja ela dura ou branda, a que é agradável de ouvir e a que é difícil de engolir, toda a palavra eu aceitarei. Está disposto? Dá um sim, poxa, para valer pelo menos o culto, né? Está disposto? Sim. Então eu quero fazer uma oração com você. Sentado, fecha os olhos, em nome de Jesus, pessoal de casa também. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti força, eu peço a Ti, meu Deus, disposição, eu peço disposição, porque falar, indagar, questionar, perguntar, é até relativamente fácil, mas Deus, a questão não é se vamos pedir uma palavra, se cremos que a palavra pode mudar, a questão é, há disposição para ouvir? Estamos prontos para ouvir? Tua palavra diz, todo homem seja pronto, toda pessoa seja pronta para ouvir, disposta para ouvir, mas há em nós essa disposição, Deus? Ou será que nós sempre quando queremos ouvir, já direcionamos a resposta, condicionamos aquilo que queremos ouvir, de maneira que quando nos agrada, é de Deus, agora quando não nos agrada, é mentira, como aquele povo disse, que o profeta não havia sido enviado por Ti, Tu dizes mentiras, eles disseram. Meu Deus, não me deixe cair nessa tentação, eu não quero, Pai, que haja no meu coração, no nosso, disposição para ouvir a Tua voz, seja ela branda ou não, quer ela agrade ou não, porque entendo e creio, sinceramente creio, que até o Teu não é para o nosso bem. Em nome de Jesus, você diga amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Meus irmãos,